Dominar funções condicionais é a chave para conseguir construir análises complexas e modelos sólidos no Excel. Muitas vezes você terá pela frente uma situação em que apenas uma condição não é suficiente para calcular o que você deseja. Vamos olhar para essa tabela ao lado. Aqui nós temos alguns exemplos de cálculos com múltiplas condições. Na primeira linha, nós temos como condições o produto, que são os copos, e o período, que é fevereiro. Para calcular isso, nós vamos utilizar a função cont.sys, ou seja, uma contagem com mais de um C. A grafia dela é idêntica à da função cont.c, apenas com espaço para quantas condições você quiser. Vamos apontar como primeiro intervalo a coluna produto e como primeiro critério ser igual a copos. Em seguida, o segundo intervalo será a coluna data e o critério será ser anterior a 1º de março de 2016. E, por fim, vamos apontar novamente a coluna data como intervalo e agora vamos indicar que deve ser posterior a 31 de janeiro de 2016. Dessa forma, nós conseguimos delimitar o período fevereiro. E aqui está a nossa resposta. 5 encomendas se enquadraram nessas duas condições. Vamos agora resolver a linha de baixo. O valor total de encomendas de mesas em janeiro. Nesse caso, nós precisaremos realizar uma soma com duas condições. Como você deve imaginar, a função se chama soma-sys. No entanto, ela apresenta uma grafia ligeiramente diferente da função soma-c. O primeiro parâmetro é a coluna a ser somada, e só depois nós especificamos para cada condição o intervalo e os critérios. Vamos então apontar a coluna valor como intervalo de soma, em seguida a coluna produto como primeiro intervalo de critério e o primeiro critério sendo mesas. E para finalizar, vamos apontar a coluna data como intervalo e indicar o critério ser anterior a 1º de fevereiro de 2016. E pronto! Temos aqui o valor total que se enquadra nessas duas condições. As outras duas linhas vão ficar de lição de casa. Para terminar a aula, vamos agora preencher a mesma coluna de classificação da aula passada, porém dessa vez com 3 categorias ao invés de 2. E aí, como construir uma fórmula que aloca adequadamente o tamanho de cada encomenda? Para isso, nós vamos precisar de mais de um C. Veja só, igual se o valor for menor do que 1000, diga P. Agora, ao invés de nós escrevermos diretamente G, no caso contrário, nós escreveremos mais um C. Vamos lá. Se o valor for menor do que 4000, diga M. E agora sim, caso contrário, diga G. Podemos ler essa fórmula da seguinte maneira. Se o valor for menor do que 1000, a encomenda é pequena. Caso contrário, se o valor for menor do que 4000, aí ela é média. E se não for, então sim, ela é grande. Vamos concluir com Enter, copiar e colar para as células abaixo. Na próxima aula, nós vamos enriquecer as nossas fórmulas condicionais com o uso de operadores lógicos. Muito obrigado pela sua atenção.